Oi, gente! Seja bem-vindo a mais um Sou Mais Luz podcast. E hoje nós vamos estar recebendo uma convidada que é tão especial e eu sou tão suspeito em falar dela que eu quero que ela comece se apresentando, porque eu não vou querer falar, não é por outra coisa não, porque senão eu não vou parar de falar aqui nesse início de podcast, vai ser o podcast inteiro só eu falando dela. Então, para que não aconteça isso, eu quero apresentar para vocês a minha convidada especial de hoje, Aline Pereira. Seja muito bem-vinda e fala quem é a Aline Pereira, já para as pessoas poderem conhecer você. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, nesse espaço tão acolhedor, né? E que eu me sinto em casa. E de fato, De né, fato, você faz né? parte. Eu sou de casa. Mas quem é a Aline Pereira? A Aline Pereira é uma sonhadora, uma pessoa que desde criança tinha sonhos, filha amada de Deus Pai. Hoje ela tem um filho de 18 anos, mas ela é alguém que desde pequenininha gostaria de transformar e impactar vidas, de alguma forma. Então, desde pequena, eu recebi de Deus o dom de ensinar. Então, hoje eu sou mentora, hoje eu sou escritora, hoje eu sou psicanalista, hoje eu sou palestrante, hoje eu sou formadora da Luz Treinamento. Mas, antes de tudo isso, né, o sonho começou lá ensinando. E hoje, quando eu estou ministrando uma mentoria, eu estou ensinando. Quando eu estou fazendo uma palestra, eu estou ensinando. Então, eu amo ensinar. E a minha trajetória mesmo de propósito de ativar pessoas, ela começou há 6 anos. Até então, eu vivi igual a todo mundo vive. No piloto automático, trabalhando, fazendo as coisas de qualquer jeito, deixando os problemas ser conduzida pelas emoções, sem inteligência emocional. E em 2019, quando eu passei por um processo muito doloroso, foi que eu ativei meu propósito. Como assim? Ativar o propósito no momento de dor sua maior dor esconde o seu maior propósito. Então, hoje, eu transformo, impacto a vida de mulheres por meio da dor que eu passei, em uma experiência que eu tive com Deus, em um desses momentos em cima de uma cama, e Deus me dá uma condução, né? Deus diz, levante-se, porque aí não é o seu lugar. E é isso que eu quero dizer para você já nesse início de podcast, você que vai assistir, né? Mulher, homem, levante-se, porque aí não é o seu lugar. Então, há poder no levantar. Quando a gente levanta, tem Sim. poder. E quando você diz levante-se aí não é seu lugar, não é para levantar e sair, deixar de assistir o podcast, não. Exatamente. É o lugar que você está hoje. É o lugar que você está e que você não está confortável com esse lugar, não está satisfeito com o lugar. Exato. E você continua neste lugar. Exato. Mesmo com um processo de insatisfação. Exato. Não é? Quantas pessoas, neste momento, estão vivendo exatamente isso? Elas não estão satisfeitas com as escolhas que fizeram. Isso. Que, consequentemente, levaram a lugares que hoje, né, essa pessoa vive. Isso. Não está satisfeita com esse lugar. E aí, você chega e diz, é hora de levantar. É hora de levantar. Aí não é o seu lugar. Só que o processo do levantar não é tão fácil como se imagina, isso. Né? Porque quando Deus me deu a direção, levante-se, que aí não é o seu lugar, eu passei por um processo de transformação. Isso. Né? O que a gente chama de realmente processo. Eu chamo de meio. Deus, quando me conduz, hoje, eu sei que com você também é assim, Deus me mostra coisa para vocês. Eu disse, não é, acho que não é comigo, não, Senhor, acho que o Senhor deve estar brincando. Porque Deus, ele mostra o final, ele não mostra o meio. Por que ele não mostra o meio? Porque se ele mostrar o meio, a gente diz, eu quero não. Eu não quero não, isso aí. Então, Deus, ele me dá muitas revelações de onde ainda eu vou estar, do que eu ainda vou me tornar. Mas entre a promessa e o cumprimento, existe uma palavrinha chamada processo. E aí eu vivi meu processo. Processo de quê? Processo de tirar minhas máscaras, porque eu me achava muito perfeita, né? Isso vem de lá da infância. Eu sempre fui a filha perfeita, a que tirava as melhores notas, a que não decepcionava os pais. E como psicanalista, hoje eu entendo que era a maneira que eu tinha de ser amada pelos meus pais. Sim. E essa criança que tinha essa vida perfeita se tornou uma profissional. Então, na escola que eu ensinava não, ainda ensino, eu também queria ser a profissional perfeita. Ô, Aline, o que há de errado em ser perfeita? Não é bom, não. Você não fala de performance? Ainda continuo performando. Eu acredito que nós precisamos ser pessoas
e profissionais de alta performance. Mas por qual motivação? Por que você quer ser tão perfeito? Para você ser validado por alguém, para você ter o elogio de alguém, e essa era a minha motivação. Mas por conta de uma palavrinha que eu não tinha, que era identidade. E ainda tem outro fator, né? De que você está abrindo mão de quê? Em nome dessa perfeição. Exatamente. Aí quantas coisas talvez você esteja deixando de viver por a busca de ser perfeito. E quando eu falo disso, eu estou falando, às vezes você deixa de viver os relacionamentos da sua vida, né? Você deixa de viver família, momentos, em busca dessa perfeição, né? E para vocês que estão me ouvindo, gente, ser perfeito é chato demais, tá? Não dá para ser perfeito, né? Não dá para ser perfeito. Nós buscamos a excelência, né? Mas até isso eu precisei trabalhar em mim, né? O controle de querer as coisas tudo do meu jeito. Isso vem de alguém que é muito certinho e muito perfeitinho. E dá muito trabalho ser perfeito. Porque chega uma hora que a conta não fecha. Porque uma pessoa que quer ser perfeita demais, entenda essa perfeição que eu tô falando. É a perfeição do não se permitir falhar, do não se permitir chorar. E eu vesti a armadura da Mulher Maravilha. Forte demais, não chora. A gente não escuta isso todos os dias? Seja forte, seja forte. Seja forte. Uma mulher forte, ela chora. Uma mulher forte, ela é vulnerável. A vulnerabilidade, ela é uma das virtudes do ser humano. Porque como é que eu posso mudar se eu não reconheço que eu não sou vulnerável em algo? Eu tenho certeza que tem algumas pessoas que você chama para suas palestras, para o seu treinamento, e elas nunca vão estar naquela sala. Por quê? Porque elas não se mostram vulneráveis. Elas acham que aquele conhecimento elas já sabem. E a vulnerabilidade é linda. E aí, nesse processo, eu tirei as máscaras da Mulher Maravilha, tirei a máscara dessa perfeição. E hoje, realmente, eu ensino isso às mulheres. Tá tudo bem chorar, tá tudo bem no dia que não dá certo. Se acolhe, né? Se acolhe naquele dia que não dá certo as coisas. Tem dia que dá tudo certo. Eu sou a rainha do planejamento. Tem dia que a minha agenda dá tudo certo. Tem dia que eu digo, oxi, o que foi que aconteceu hoje? Que deu tudo errado. E nesse dia, em outros momentos, sem inteligência emocional, sem saber quem eu era, vestindo essa máscara da mulher perfeita, eu ficava frustrada. E a frustração leva conosco o quê? O sentimento de quê? Culpa. E a culpa é terrível. E quantas pessoas, não só mulheres, né? Eu falo mulheres porque é o meu público, mas mulheres, homens, independente do seu gênero sexual, independente. Mas o sentimento de culpa, ele vem disso, da comparação, do senso de perfeição, né? Isso não é bom. E hoje eu tiro isso. As minhas alunas dizem que eu sou uma mentora real. Né? Porque realmente eu digo, gente, vai ter dia que vai dar tudo certo e vai ter dia que não vai dar e tá tudo bem. E eu acho que ser verdadeiro é o primeiro passo, né? Com você primeiro, conosco. Você precisa ser verdadeiro com você, olhar para você de forma sem, como se diz, com desnuda, respeito, né? Com respeito, claro, mas assim, ter a coragem de se olhar. Sim. Porque nós só conseguimos realmente evoluir no processo, né, dessa condição do autoconhecimento, da inteligência emocional, quando a gente se percebe, né, com as nossas fragilidades que todos nós temos. Né? Você fala, imagine, se a mulher foi ensinada a não chorar, imagine um homem. Eu brinco dizendo que quem quebrou muito disso foi Pablo, né? Dizendo que o homem também chora. Né? Homem também chora. Que bom, Pablo, que você reconheceu que homem chora. Mas quantas vezes a gente ouviu engole o choro, engole o choro. Não chora. Pronto, vamos abrir um parênteses para esse engole o choro, né? Eu tive uma criação muito rígida em relação a isso. Acho que a maioria, né? Quem é de 40, ou é aí a idade, né? Mostrando a idade. Eu ainda não sei, eu não tive 40, essa. Você é novo, você é muito jovem. Mas o pessoal de 40, eles vão entender um pouquinho, né? E até às vezes, quando eu atendo algumas pessoas, elas dizem assim, mas a gente nunca morreu. Nunca morreu. Mas nós vivemos hoje uma sociedade doente emocionalmente. Porque é a sociedade do engole o choro, do isso é besteira, isso é drama, não tem necessidade disso. Gente, quantas vezes eu ouvi isso como criança e acabei também repetindo com meu filho. E eu vou lhe dizer Meu Deus, como eu fui, né? Sim. Né? Pablo, isso é besteira, isso é drama. E não é, gente. Criança tem problema, mães e pais. É verdade.
eu me vejo na mesma situação. A gente fala assim, mas nunca morreu. Sim, nunca morreu como? Sim, é. Porque tem muita gente que Exatamente, está fisicamente Totalmente. viva, mas emocionalmente morta. Saiu uma pesquisa agora recentemente na Forbes, no Dia da Saúde Mental, falando o seguinte, que hoje o câncer, a nível Brasil, tá? Hoje o câncer não é mais tão preocupante quanto os transtornos mentais. O quanto de profissional tem se afastado por conta de ansiedade e depressão. Então, saúde mental é um assunto para ser falado em todos os espaços, todos, desde escola, desde empresa, desde igreja. Antigamente tinha esse preconceito, que ansiedade, que depressão era quem não tinha Deus. Gente, isso é falta de conhecimento. A ansiedade e a depressão é uma emoção. E nós temos visto padres, pastores, né, sofrendo desse mal. Exatamente. Então, é preocupante, né, a questão. Mas de onde vem isso? Da sobrecarga. Do não governar as emoções, do não sentir, do não se acolher, do querer ser forte o tempo todo, do querer carregar, do querer ser perfeito, do querer carregar o mundo nas costas, do não delegar. Sim. Agora eu quem vou te entrevistar. Tu tem dificuldade em delegar? É muito interessante isso. O meu processo, ele trabalhou, porque no começo realmente eu tinha muita dificuldade. Mas assim, nos últimos tempos eu tenho feito um trabalho exatamente nesse contexto, né? Não é bom quando a gente delega, fica leve. É maravilhoso. Fica leve. Eu lembro da época que eu não delegava. Quando eu dava aula, né, lá em Palmeira dos Índios, eu criei a feira de matemática, eu tomava de conta de mais de 30 equipes, tendo uma equipe de 4 professores de matemática. E por que eu fazia isso? Porque eu não sabia delegar. Eu achava que só se eu fizesse ia sair perfeito. Então parem com isso. Né, deleguem, tira essa carga. Isso é peso para você. Ô Aline, e se a pessoa não fizer do jeito que eu gostaria? Existe um passo para delegar. Você não vai delegar para qualquer pessoa. Exatamente. Primeiro você orienta e você vai observar até você ter confiança. Eu acho que você faz isso, né? Sim, todas as pessoas que passaram pela sua equipe, elas foram primeiro observadas, Sim. Inclusive eu. Né? Porque ele me deu 15 minutos na primeira palestra. Né? E você tá certo, né? Olha a demanda dele, né? Hoje o Pedro ele não tem como atender a todos, então ele contrata o quê? Palestrantes para que a carga dele fique menor. Isso. Mas para isso ele não vai colocar qualquer pessoa. Então isso é o segredo do delegar. Não é dizer faça isso, não. Você vai orientar e vai observar. À medida que você vai ganhando confiança, você vai ficando mais leve. Isso. Eu acho que isso é muito importante na questão de saúde mental. Outra coisa muito importante na saúde mental é o dizer não. Sabe dizer não? Eu sei, aprendi demais. Não tenho dificuldade nenhuma de dizer não. Eu também. Hoje mais não. Já vivi isso. Sim. Já vivi essa condição de nunca dar não e assim... Horrível, né? Como dizia meu pai, fazia das tripas coração. Exatamente. O impossível. Para poder atender. Hoje, mais não. Então, são muitas coisas. E sabe o que é mais interessante nesse processo, Aline? Isso não me causa nenhuma sensação do tipo, eu fui injusto, ou, eu não atendi, eu poderia ter... É libertador. Exatamente. Gente, porque libertador. Assim, você fala de algo muito importante, você diz assim, eu gosto muito de planejar. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de planejamento. Sempre gostei. Sim. E acredito que é uma das ferramentas. É um dos passos. Né, para você, né, crescer, evoluir, é você se ver. Porque o planejamento nada mais é do que a possibilidade de você observar se, né, algo acontecendo antes de acontecer. Exato. Né? Então, assim, eu busco realmente trabalhar de uma maneira planejada. E assim, e quando eu não atendo, é porque eu não posso atender. Então, a minha grande... o que me dá essa leveza de dizer um não, é porque quando eu dou não, é porque realmente não tem como atender. Exato. Entende? Então, quando você tem essa clareza de saber assim, não, esse não que eu estou dando, não é por maldade, não é por ruindade. É um não que é dado porque não dá. E esse não, eu estou falando assim, e talvez você esteja observando e pensando, isso não é questão profissional. Mas esse não é tão importante na vida pessoal, talvez mais importante que na vida profissional. Com certeza. Né? Porque às vezes... quantos nãos nós damos para nós mesmos? Para poder dar sim para os outros. Exatamente. Né? Porque toda vez que a gente dá sim para alguém, a gente está dizendo não para nós mesmos.
E aí é a importância de entender, É né? lindo demais. Que sim eu tô dando para mim, que não eu preciso dar para as pessoas. Olha um exemplo muito simples, a questão do almoço, né? Quando você, isso é dizer não, isso é impor limites. Quando você para um pouquinho do seu tempo e você diz assim, agora é hora do meu almoço. Quantas vezes eu comi, minha gente, com o prato em pé assim, ó, correndo. Pra quê? Hoje não. Minha prioridade é o almoço. Parar. Por quê? Aquilo eu tô dizendo o quê? Eu mereço sentar para almoçar. Sim. E ali eu tô dizendo não pra quê? Pra outras coisas, Sim. né? Sim. E assim, porque é um momento seu, né? É quando você prioriza você. Tão simples, né? Algo simples. É um café da manhã, sozinha. É uma caminhada. Uma caminhada. É um exercício, é uma meditação. Tudo isso são sims que você está dando para você. Exatamente. E eu acho que mais do que isso, é uma prova de amor que você tem por você mesmo. A gente às vezes tem tanta necessidade de demonstrar o amor que a gente sente pelos outros e por tantas vezes a gente abre mão do amor que é tão necessário que é o amor por nós. Assim, e isso é um mandamento do Aline, Senhor, tem uma coisa né? que é muito interessante. Tem até um ditado que diz assim, sábio inteligente é aquele que aprende com os próprios erros. E sábio é aquele que aprende com os erros dos outros. Mas como é interessante, às vezes a gente só aprende quando realmente a gente passa pela situação. Verdade. E assim, nos últimos tempos eu tenho observado muito comportamentos ao meu redor para que eu não erre, pelo menos na quantidade de vezes que aquela pessoa que eu percebo que está perto de mim erra. E você sabia que o erro, você aprende mais do que... O erro, ele é pedagógico. Ah, sim. O erro, ele é pedagógico. Sim. Eu sou professora de matemática, não parece, mas eu sou. A minha formação base é matemática, a tia Aline da matemática, né? E todas as vezes que eu entregava as provas, eu sempre mostrava o porquê eles erraram aquilo. Eles nunca mais erravam sinal. Por quê? Porque o erro, ele produz aprendizado. Sim. Né? Erre, gente, pode errar. Agora, não erre mais naquilo que você já errou. É isso. Entendeu? O erro faz parte. Quantas coisas você planejou como empreendedor, como palestrante, na sua jornada? Quantas mudanças de rota? Meu Deus. Eu digo por mim, mas eu sempre digo, isso aqui eu não erro mais. Eu erro. Eu sou uma pessoa que hoje erro bastante. Mas eu não erro mais nas mesmas coisas, porque eu entendi que o erro é pedagógico, eu entendi que o erro ele é cirúrgico e ele faz parte do nosso processo de transformação e de evolução. Tem até um ditado que diz que errar é humano. Permanecer no erro é verdade. É burrice mesmo. É burrice mesmo. É burrice mas mesmo, é verdade. porque assim, se você observar, a vida está te dando a oportunidade de você trilhar um novo caminho. É verdade. É como se a vida chegasse para você e dissesse assim, presta atenção. Tu já errou aqui, tu já quebrou a cara nisso, tu vai continuar nesse caminho. De novo. Mas sabe o que é mais interessante? É que tem gente que continua nesses mesmos erros e não percebe. É verdade. Eu não sei. Mas eu entendo como o estado de consciência que ainda não teve. Lembra do nosso primeiro... E talvez não seja nem nessa vida, ponto, né? Porque eu já percebi que tem gente que não vai ser agora. Não, e tá tudo bem. Olha, existem pessoas que elas não vão mudar. Não vão mudar. Porque a mudança, ela só ocorre a partir de um estado de consciência. Eu preciso entender. Quando foi que a Aline Pereira mudou? Quando ela entendeu que ela não era perfeita. Quando ela entendeu que estava tudo bem no dia que não desse tudo certo. Então, eu tirei aquela máscara, né? Eu sempre achava que eu era uma mãe perfeita, uma esposa perfeita. Menina, foi Quando foi que essa máscara caiu, assim, Caiu. Não, porque assim... Caiu. Eu já entendi que caiu. Caiu. Mas chegou um momento específico que essa máscara cai. Então, ela caiu nesse meu processo. Depois do levante-se aí no seu lugar, eu fui viver o meu processo de transformação. E aí eu fui entrar numa jornada de autoconhecimento. E o que é o autoconhecimento? Quando eu entro para dentro de mim. Por que muita gente não se permite se conhecer? Porque é no autoconhecimento que a gente descobre um monte de coisa que a gente tem. Coisas que a gente não gostaria de ver, né? Nossas falhas, nossos defeitos, nossos temperamentos, a forma como a gente age. Quando não dá certo, como é que tu age? Tu fala como? Né? E eu vou lhe dizer uma coisa muito importante. Isso é autoconhecimento. Sim. Aí oxe, realmente... Eu não sou tão perfeita, não. Olha, nisso aqui eu sou falha, nisso aqui eu preciso melhorar. O autoconhecimento é lindo, porque você potencializa o que você tem de bom e você entende os seus pontos a melhorar. Eu não gosto de falar pontos fracos. Sim. Eu gosto de pontos a melhorar.
né? Mas E deixa só eu te pelo falar uma coisa. autoconhecimento, isso. Sim, mas tem um detalhe muito interessante, né? E aí eu falo por mim agora. Tem coisas que a gente percebe, a gente entende, Sim, porque nesse mergulho você vai se sim, vendo, sim, né? Você tem consciência agora, sai do processo do inconsciente, vem para o exatamente. processo da consciência. Perfeito. Quando você erra ou quando você repete aquele padrão, você agora já sabe por que é que você repete, Exato. tá? Mas, Porém, contudo, no entanto, todavia, você às vezes passou 30 anos vivendo aquela mesma situação, repetindo por milhares de vezes. Sair desse processo não é fácil, não. E, inclusive, ele não acaba nunca. É. Porque todos os dias eu descubro algo em mim. Eu digo, oxe, isso ainda está aqui. Uhum. Não é possível. E eu falo isso, sabe por quê? E Porque é bom, assim, né? você fez uma pergunta que faz a gente refletir. Quando erram, né? Uhum. Como você reage, Isso. né? E assim, eu já fui bem mais energético, Explosivo, né? explosivo. Nesses momentos por detalhes, por coisas bestas às vezes, sabe? Só que tem um detalhe, a coisa besta, eu sempre digo, às vezes eu digo, justificando, né, a minha situação, eu digo assim, mas a gota d'água que me fez explodir foi o tanto de gotas que já tinham entrado no copo antes. É verdade. Porque às vezes o que te faz chegar no momento da explosão é porque já aconteceu tantas situações que você repetiu várias vezes as mesmas situações, as mesmas coisas, que a gota é que faz transbordar. Sim. Mas não foi aquela gota que fez transbordar. Foram todas as gotas que caíram antes. Verdade. Só que aí tem um detalhe. É isso que o processo do autoconhecimento está exatamente aí, tá? Beleza, transbordou. Mas esse transbordar agora é você que vai dizer como você vai lidar com ele. Porque na vida, por várias vezes, o seu copo vai transbordar. Sim, exatamente. E nessa hora que transborda, como você lidar com isso? Exato. Porque assim, o que eu tenho buscado aprender é exatamente nessa hora que transborda. Que passa, né? Porque, vou pegar um exemplo muito claro, vamos imaginar uma situação, às vezes você falou 10 vezes que aquilo dali estava errado. Aí na 11ª vez, você já não tem mais paciência. Não aguenta mais. E aí você explode. Só que, o que eu tenho buscado, e aí eu falo por mim agora, tá? Terapeuta, psicanalista. Eu tô aqui agora aproveitando o podcast Processão. Bora, vamos fazer uma sessão. Então, nesse transbordar, hoje a minha luta é para como lidar nesse momento. Percebe? Sim. Então, porque agora a situação não é do outro. O que eu tenho buscado entender é, tá, beleza, se a pessoa errou 10 vezes, você já falou 11, e a pessoa não mudou, então tem alguma coisa que talvez essa pessoa não é mais o lugar dela estando aqui. Exatamente. Não é mais sobre você. Não é mais sobre mim, é sobre a pessoa agora. Mas a maneira que eu reajo é sobre mim. Com certeza. Então o que eu tenho buscado trabalhar é exatamente isso. E tem um detalhe muito importante, Alina, que eu acho que a gente não pode esquecer ou não levar em consideração, é do lugar que você veio. Porque eu vim de uma casa onde as expressões sempre foram muito claras nesse sentido. Né? Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. A infância é o chão que nós pisamos a vida inteira. E eu percebo isso a todo momento. A todo momento. É muito interessante que nos meus processos terapêuticos, eu sempre descubro algo que está relacionado à minha infância, né, ao meu processo, enfim, de evolução dentro da formação da personalidade, enfim, toda essa questão. Mas o que é muito interessante nisso? É que, vez ou outra, eu me vejo nessa vivência por conta de tudo aquilo que eu passei. Repetição de padrão. É exatamente isso. Então minha mãe sempre foi muito explosiva. Porque pra você é comum. É comum. Falar alto. Isso, né? É isso mesmo. É como a risada alta, a risada leve. Isso. Porque você foi criado nesse ambiente, então pra você é normal. Minha mãe sempre teve uma coisa muito interessante. Minha mãe sempre foi do 8 ao 80 no sentido de... Ela estava passando por uma situação agora extremamente complexa, difícil, pesada. Sim. E daqui a pouco minha mãe estava rindo. Então ela sempre teve essa capacidade, sabe, de lidar com os problemas de uma maneira muito leve. Mas, por outro lado, ela sempre foi aquela de mandar o recado.
de dizer o que ela precisava dizer. Certo. E qual é o grande... O que é que eu busco hoje? Porque tem uma coisa que é muito interessante que eu avalio, que é muito positivo na minha mãe, eu sempre falo isso, que é essa capacidade dela de realmente falar o que ela tem vontade de falar. Ela Né? tem o temperamento e ela tem o perfil comportamental dominante. Exatamente. E aí ela tem 87 anos, lúcida. Ela tem 87. 87 anos. Lúcida demais. Meu Deus. O único problema da minha mãe é a diabetes. Só isso. E que, claro, ela teve um problema de visão por conta da diabetes. Sim. Ela só tem esse problema. Mas ela... E aí eu atribuo que parte dessa mulher vem desse comportamento. Sim. Desse comportamento de não guardar mágoa. Desse comportamento de falar pra você Sim. o que ela precisa falar pra você. Sim. Sabe? Então ela nunca foi de interiorizar as situações. Ela sempre colocou pra fora. Ou de uma maneira... Ou de Saudável, falando, né? ou falando, Hã? e às vezes o falando machucando até você, Sim. e pra ela É normal. é normal. O Porque negócio provavelmente também o que- ela aprendeu assim. e o que ela É. conta realmente é essa condição dela colocar pra fora dela falar, Sim. e dar risada, dar alegria, sabe, de lidar com as situações de uma maneira mais leve. Então essas duas coisas eu olho muito pra minha mãe e busco de alguma maneira viver isso. Isso. O que eu tô hoje buscando é não repetir Sim. nesse sentido de, eu vou falar o que eu preciso falar pra você, mas tentando não te magoar, Nem toda né, com as verdade palavras. precisa ser dita. Sabe, eu posso te falar o quanto aquilo que você me fez não foi legal, mas tem um jeitinho, né? Tem, porque tem uma frase que diz, né? Não é o que se fala, é como se fala. É isso mesmo. Pegando um gancho da tua fala sobre o transbordo, eu tenho trabalhado muito esse ano, esse tema até transbordar, tem sido uma marca para mim, e é muito reflexivo isso que você passou, né? Eu ensino as mulheres que elas precisam transbordar. Mulheres cheias transformam gerações. Então eu tenho me levantado para afirmar, né? Eu tenho levantado essa bandeira, na verdade. Mulheres cheias transformam gerações. Mas cheias de quê? Porque imagine, quando um leite derrama, ele não transbordou? Sim. Quando ele derramou no fogão que você limpou, foi bom ou foi ruim? Foi horrível. Então, de que eu estou cheia? Do que eu estou transbordando? Isso é muito importante. E até o eu lugar quero- correto de transbordar, Claro, né? Porque até o lugar correto, porque eu quero transbordar. Porque o que é o transbordar? Você tem tanto que não cabe mais em você e você vai distribuir. Isso é o que a gente chama de plenitude. Você se sente pleno. É completo. Você transborda. Mas há uma reflexão sobre o transbordar. Porque até o transbordar, se eu estiver transbordando o que não é bom, ele também não vai ser benéfico. É. Então, eu quero transbordar o quê? E quando você abre a fala de governar o que estou transbordando de forma negativa, esse é o ponto. Aí é onde entra a inteligência emocional. Sim. Né? O que é inteligência emocional? Por muito tempo eu afirmava que inteligência emocional era o equilíbrio entre razão e emoção. Esqueça isso, tá? Esqueça. O que é inteligência emocional? Eu sentir a emoção certa, na intensidade certa, pelo tempo necessário. Vamos para o exemplo que você falou. Por muito tempo você está falando com a mesma pessoa, o mesmo assunto, e a pessoa continua errando. Qual é a emoção? Qual é a emoção que você sente? Raiva hoje, Raiva. querer matar. A emoção raiva, ela é certa ou é errada nesse momento? Nesse momento ela é certa. Certa. É. Ela é certa, Ela a é emoção certa. é certa. Agora, qual o ponto? A intensidade. O quanto de tempo eu deixo ela morar no meu coração. Uhum. Porque eu gosto muito dos E até a livros intensidade, sagrados. e Sim. até a intensidade da raiva, né? Da Porque se você raiva. deixar com que Aham. essa raiva suba demais, Exato. aí de fato Então, você vai... inteligência emocional é isso. Matar o Eu entender que eu posso sentir raiva. Eu posso sentir medo. Eu posso ficar triste. Eu posso ficar ansioso. Eu posso. Agora, até que ponto? Quanto tempo? Qual o nível de intensidade que ela está me governando? Você foi demitido. Você fica feliz ou triste? Triste. Triste. A emoção é certa ou errada? Certa. Certíssima. Você Agora, ficou- por quanto tempo você vai ficar triste? Terminou um Essa- relacionamento. Pronto. Aí toda vez que eu pergunto isso nas palestras, aí o povo diz. Muitas pessoas dizem, oxe, eu vou comemorar. Depende do relacionamento, né? Mas na maioria das vezes, independente ter sido bom ou ruim, você vai passar Isso. pelo luto. É. Então está tudo bem ficar triste, está tudo... Não é errado, gente. Não tem como ter esse equilíbrio entre razão e emoção. Inteligência emocional é isso. É eu perceber que o que eu sinto é emoção. O que significa emoção? Colocar para fora.
Então, todas as emoções são válidas e necessárias. Eu preciso sentir. Agora, por quanto tempo eu deixei que aquilo ficasse no meu coração? Os livros sagrados, em Provérbios, ele diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas, as riquezas da vida. Quando a Bíblia fala de coração, ele não está falando de coração órgão, ele está falando de emoções. Sim. O que é que ele está dizendo? Guarda tuas emoções, da raiva, do ódio, do rancor. Guarda, isso não vale a pena. Vai sentir? Sinta. Você vê uma injustiça na televisão, você não fica não com raiva? Fica. Tá tudo bem ter raiva. A raiva, ela nos mostra que a gente não está imobilizado com uma situação de injustiça. Ela é boa, a raiva. O medo é um sistema de defesa. Você atravessa uma rua sem você olhar de lado? Não, porque o medo, ele protege. Agora, o que eu não posso fazer é que essas emoções, as negativas, elas me prejudiquem. Isso é inteligência emocional, isso é libertador. Depois que eu entendi esse conceito, a minha vida mudou. Então, esse transbordo seu, você está certíssimo. O que passa do copo, é isso que eu preciso governar. A raiva, o ressentimento, o orgulho, a falta de perdão. São essas emoções que a gente precisa estar sempre se analisando. E é um desafio enorme, viu? Ou não é fácil. Quando você diz que não é fácil, é porque não é fácil mesmo. Não é fácil. O orgulho. O orgulho, ele é o câncer da humanidade. Todos nós temos raízes de orgulho. Todos. Olha, impaciência. Impaciência é orgulho. Orgulho é. Por quê? Porque você está dizendo o quê? Eu não te espero. Tem que ser no meu tempo. Tem que ser no meu tempo. Isso é orgulho. Você não respeita o tempo do outro. Quem tem filhos mais estáveis, filhos que são mais devagar. O pai é muito dominante. Vamos agora falar de perfil comportamental. O dominante, ele é rápido, ele é objetivo, ele não é prolixo. Ele quer as coisas rápidas. Aí tem um filho estável. O menino passa 1 hora penteando o cabelo. O pai só falta matá-lo. Ou morrer. Ou morrer do coração. Mas essa impaciência, isso é autoconhecimento. Quando eu entendo que meu filho, ele tem o tempo dele para fazer as coisas, eu não destruo a identidade dele. Isso. Eu não destruo as emoções dele. E eu trabalho em mim o meu orgulho. Eu demorei a entender isso. Viu? Porque, tipo, eu sou esse pai mais elétrico, mais, né, do resultado da coisa acontecer. Vinícius rápido, era mais tranquilo, mais calmo. Então é orgulho. Eu tô dizendo o quê? Eu não te espero, Vinícius. Tem que ser no meu tempo. E olha como é perigoso isso, né? Isso é orgulho. Outra raiz de orgulho é autossuficiência. A gente já falou sobre isso. É você achar que só você pode fazer as coisas, né? É horrível a autossuficiência. Mas tem um detalhe muito importante nessa sua colocação, e aí eu me coloco desse outro lado, né? Na verdade, esses erros e essas situações, elas acontecem por ausência de conhecimento. Sim, sempre. Eu fico pensando assim, sabe? E às vezes eu até converso muito com meu filho Vinícius, e eu sempre digo isso pra ele, velho. Eu fico imaginando assim, se o meu pai tivesse me dado outras orientações, quantos caminhos eu teria percorrido, até de uma forma muito mais estratégica, melhor, né? Enfim, sofrendo menos. Sim. Mas eu também entendo que meu pai me deu aquilo que ele tinha de melhor. O melhor. Dentro das possibilidades dele. Isso hoje na verdade, há muito tempo eu tenho clareza disso, né? Porque eu tenho uma ligação muito afetiva com meu pai. Meu pai já não está mais nesse plano há 16 anos, mas todas as pessoas que se aproximam de mim, elas conhecem meu pai. Elas sabem quem é meu pai. Pelas histórias, né? Pelas vivências, pelos ensinamentos que meu pai me deixou. Meu pai tinha um coração que era uma coisa. Ele era um cara de um coração absurdo, assim. Ele tinha uma maneira de tratar as pessoas. Eu cresci... Inigualável. Imagine, o meu pai, o meu avô tinha terreno, sítio, essas coisas. E meu pai ia para o sítio do meu avô, mas ele estava com as pessoas que trabalhavam naquele sítio, igual a eles. E meu pai nunca teve essa coisa de tratar as pessoas de forma diferente por uma questão social ou por uma questão financeira. Eu sempre vi meu pai tratando as pessoas por igualdade. Meu pai nunca olhou para alguém por uma condição de que aquela pessoa pode me proporcionar algo. Não. E tem fatos que aconteceram assim no meu processo, né, de criança,
né, nessa vivência com meu pai, que me marcou bastante, que uma vez meu pai colocou, eu estava brincando com um coleguinha, que era filho de um rapaz que trabalhava na terra do meu avô, Sim. e meu pai colocou cuscuz com leite charque, quem é do Nordeste conhece muito bem esse Amo. prato, né? E o menininho comeu o cuscuz e o leite não comeu o charque, porque ele não sabia o que era. Meu Deus. Aquilo me marcou tanto. Eu acho que eu tinha uns 7 anos. Eu nunca esqueci disso. Menino, que Eu incrível. nunca esqueci disso. O maior ensinamento era exatamente esse olhar humano que meu pai tinha. Sabe, então, eu trago muito isso do meu pai. Sabe, eu não consigo ver as pessoas pela posição social que ela Sim, tá. Sabe, eu até perfeito. brinco dizendo assim, eu cheguei atrasado na fila de puxação de saco, porque eu não Não suporto, gosta. É sabe? verdade. Isso Porque você aprendeu com ele. com ele Com e ele. tantas outras É, coisas, as é. histórias, as situações. Então, hoje eu tenho essa clareza, que meu pai fez aquilo que ele tinha de melhor Ele fez para o mim. melhor. É, Ele fez até mais. mas exatamente. Pelo conhecimento que ele tinha. Pela história de vida dele. Ele fez Muito mais. mais. Muito mais. Muito mais. A gente fala muito de traumas, eu sou especialista nisso hoje. Eu tenho estudado bastante sobre feridas emocionais, é uma das minhas especialidades. Mas eu sempre trago isso, né? A questão da criança interior. Eu sempre trago para que ressignifique a história com seu pai, liberando, perdoando, mas traz à memória alguma coisa boa. Eu acredito que alguém, pode ser que não tenha, Sim. teve infâncias e infâncias, Sim. mas eu acredito que alguém tem uma coisa boa com o pai e a mãe. Eu lembro, quem é de Palmeira dos Índios tem a Praça do Skate. Conhece a Praça do Skate? Com Né? certeza. Então eu lembro nitidamente, toda vez que eu vejo caldo de cana, eu lembro do meu pai. Porque todas as vezes que saía do Paulo Freire, que era a escola, ele passava naquele quiosquezinho para comprar o pastel e o caldo de cana. Então eu tenho muitas memórias boas, né? Apesar do meu pai também, ele não deu o que ele tinha não, ele deu muito mais. Porque quando eu escuto a história do meu pai, eu digo, meu Deus do céu, meu pai deu muito mais do que ele tinha, né? Faltou a questão do afeto, do beijo, do toque, do eu te amo. Mas ele não foi ensinado daquela forma. Como era que ele ia me amar se ele não foi ensinado? Isso. Hoje eu ensinei o meu pai a me amar do jeito que eu gostaria de ser amada. Mas eu lembro muito, e quando eu vou em Palmeira, que eu pego as fotos criança, eu estou sempre no braço do meu pai. Então meu pai foi um homem que me protegeu muito. Foi um homem que cuidou, foi aquele provedor. Então eu tenho uma figura paterna muito fortalecida, apesar dele não ter sido perfeito, como eu também não fui uma mãe perfeita, como você também não é um pai perfeito. Mas eu sempre digo, traz a memória, vai pra tua infância, traz alguma coisa que você viveu de bom, isso é cura. É cura. É cura. Se é. É cura, né? Faz essa criança reviver coisas que você viveu de bom com o pai, as gargalhadas, as coisas do dia a dia, sim ou não? Tanto mãe quanto pai. Com certeza. Então eu lembro muito do meu pai cuidando de mim, né? Eu lembro muito do meu pai me protegendo. O caldo de cana é inesquecível. Veio o caldo de cana já lembra, né? Memórias afetivas, né? Eu tenho então, muitas. assim, como eu falei, a infância, ela realmente, né, é o chão que a gente pisa a vida toda. É verdade. Então, se eu tenho disfunções de meu comportamento, se eu me autossaboto, se eu tenho baixa autoestima, se eu tenho crenças de identidade, capacidade, merecimento baixa, se eu começo uma coisa e não termino, N comportamentos, eu poderia passar aqui falando várias horas falando sobre isso, né? Mas entenda que foi tudo da infância. Você tem como voltar aquilo ali? De uma forma que você possa mudar? Não. Então, eu sempre falo, é ressignificar. O que é ressignificar? É trazer um novo significado. E o maior olhar para esse novo significado é entender. Meu pai e minha mãe não deu o que ele tinha, não. Seu pai e sua mãe deu mais do que eles tinham. No mundo que eles viveram, né? Isso. Mais do que a gente tinha. Sem nenhuma dúvida, fizeram por nós aquilo que ninguém fez por eles. Então traz essa memória, né? Traz essa memória desses momentos que você teve de gargalhada, de riso. Né? Eu sei que tem pessoas que eu às vezes atendo e eu faço esse exercício e tem pessoas que dizem, eu não lembro de nada de bom do meu pai. É difícil. E aí não vou dizer uma tem coisa... nada de bom, não tem nada, Aline. Eu não tenho nenhuma lembrança boa do meu pai. Aí o processo terapêutico é diferente. Mas se você teve resgate... Mas assim, se a gente parar pra pensar, você
eu, quem está nos acompanhando agora, só existe porque existe um pai. Exatamente isso. Não é isso que eu trago? Então, a gratidão. Só isso. Já era Se suficiente. esse pai te teve, ou melhor, te fez, Exato. e te abandonou, foi comprar cigarro e nunca mais Exato. voltou. Exato. Ele te deu a vida. Você só veio para esse plano Exatamente. graças a esse ser. Exatamente. Então, já é motivo Já é. de agradecer. Já é motivo de agradecer. Ah, tá. Beleza. Eu tô falando isso de um lugar que eu não vivi. Não vivi no sentido de... Sim. Meu pai foi um cara muito massa, né, na minha infância. Quando meu pai se separa da minha mãe, aí meu pai cria um distanciamento. Sempre, Então né? eu tive uma ausência muito grande do meu pai num período muito importante da minha vida. Meu pai saiu de casa pela primeira vez, eu tinha 6 anos. E aí volta, depois sai de novo e volta. E existe uma cena na minha história... Volta, sai de novo, né? Eu acredito que você foi um adolescente, um jovem. Claro, você já, no nível hoje, né, já fez terapia, mas a questão da insegurança. Você era inseguro? Oxe, Vem da menina. infância. Insegurança, Ou seja, hoje meu pai timidez. está... Porque o pai é o quê? O pai é proteção, o pai Sim. é cuidado, o pai é o provedor. Aí o pai vem, sai. Aí depois ele vem e sai. Ou seja, o que é que gera em mim? Insegurança. É. Então, insegurança em quê? No trabalho, nos relacionamentos, na vida. Uhum. Na vida. E tem uma cena muito interessante que ela sempre apareceu em todos os meus processos terapêuticos. Certo. Quando eu completei 6, 7 anos, o meu pai foi para mim, separado já da minha mãe, e minha mãe fez um aniversário para mim, e ele foi para o aniversário e ele não ficou. Eu sempre conto essa história. E esse não ficar do meu pai, que eu pedi para ele ficar. Aí, às vezes eu conversando com ele, né? Agora, já depois dele Já. desencarnado, Sim. eu converso Que com bom ele. Eu que ele Aí desencarnou. eu digo assim, ô pai, rapaz, tu não podia ter dito que ia ficar e depois ir embora sem eu ver? Me Né? Porque a tapeava. criança é aquele. Tem outras crianças que estavam lá. Se ele dissesse, eu vou ficar, tá ali, depois ele ia embora e talvez eu nem... Mas aquela cena, olha como é interessante, aquela cena do meu pai indo embora, ela ficou na minha memória de uma maneira assim, absurda. Meu Deus, como é E o forte. mais interessante era que eu só lembrava de traços de meu pai indo embora. Então, a roupa, que eu não, olha como é interessante. Em todos os processos, eu nunca consegui ver o rosto do meu pai nessa hora. Eu só conseguia ver ele indo. Indo. Ou seja, o lado negativo. É. Então, assim, aquilo pra mim foi uma marca muito grande, porque eu era muito ligado ao meu pai. Meu pai era aquele pai que ele saía e ele me levava pra todos os lugares que você ressignificou imaginar. esse certeza. momento? Com certeza. Todos os lugares que você imaginar Todos, e não né? imaginar, Todos, né? o meu pai me levou. Inclusive, tem um livro que eu conto de forma muito mais clara isso. É um livro que vai sair ainda no próximo Eu ano. estou ansiosa por esse livro. A gente tá lançando 2 livros agora, Sim. né? Em novembro. Mas tem um terceiro que já está num processo de construção que eu falo Fala disso. sobre isso. Eu falo disso. Então, assim, e foi para mim, assim, um processo, né? Entender tudo isso, né? Colocar cada coisinha dessa no lugar. E só foi possível graças a um processo do autoconhecimento. Demais, Claro, através das terapias, Sim. porque não tem como você sozinho É porque descobrir tudo e entender todas tudo. as vezes que a gente falar de criança interior, o que é a criança interior? São as memórias que nós captamos, que nós guardamos durante a nossa infância. Então, todas as vezes que for falar de criança interior, sobre essas percepções, você tem que pensar como uma criança. Hoje, como adulto, com certeza você entenderia seu pai. Como adulto. Com certeza. Meu pai, provavelmente ele tinha um compromisso, ele foi embora. Sim. Mas não é o Pedro adulto, hoje, com o autoconhecimento que ele tem. É o Pedro com 6 anos de idade, que só queria que o pai ficasse. Então, todas as vezes que você imaginar alguma cena, imagina a criança, não você como adulto. Então, eu lembro de situações, agora há pouco eu ressignifiquei. Agora há pouco eu estava na cabeleireira e ela faz muita massagem no meu cabelo. E eu não entendia porque eu amava aquelas massagens toda vez que eu ia pra lá. Agora, recente. E aí, veio, né? É o subconsciente, vem aquele... E aí eu entendi, porque eu tinha muito trauma com a questão do meu cabelo. O meu cabelo era muito cacheado e muito cheio. Então, todas as vezes que a minha mãe ia pentear meu cabelo, dava muito trabalho. E realmente dava, porque se eu tivesse uma filha com cabelo daquele, eu também diria a mesma coisa da minha mãe.
Né? Eu diria a mesma coisa. Minha mãe tinha muito tempo, gente. Então, pentear um cabelo daquele, não é como hoje que tem os cremes, que hoje é moda. Quanto mais cheio, mais bonito. Não, no meu tempo não era. Então, o cabelo era muito cheio. Tinha que ser liso, Tinha que né? ser liso. Então, mas o que Então, era bora que a minha esticar. criança queria? Só que a minha mãe penteasse meu cabelo. Não é interessante isso? Uhum. Então, eu entendi que aquele afago era a minha criança. Eu com 41 anos, era a minha criança, lembrando lá de trás que queria esse afago. Então, quando eu vou em Palmeira, ela nem sabe disso. Ela vai assistir depois. Ela vai saber agora. Vai saber agora. Mas quando eu vou pra Palmeira, que eu deito no colo dela, que eu digo assim pra ela, mãe, faz cafuné em mim, ela nem sabe que ela tá curando a minha criança. Porque eu não tenho mais como voltar aquele tempo e culpar a minha mãe por aquilo. E eu, adulta, entendo. Mas a minha criança queria que ela fizesse aquele ato tão simples que era pentear o meu cabelo, né? Então, como é que eu faço pra curar essas coisas? Vai lá. Vai lá. Então, eu deito no colo dela e ela faz o afago no meu cabelo. Então, ali ela tá curando a minha criança. Então, essa é uma das formas de a gente ressignificar para que a gente possa seguir mais leve. Isso. Porque quantas pessoas, elas vivem com essas bagagens do passado e às vezes nem entendem, como você diz, nem tem conhecimento. E né? assim, e tem um detalhe muito importante nesse ressignificar, porque você traz nessa condição de que você tem a sua mãe. Sim. Né? E você vai lá e você tem um momento do cafuné, e massa. E vale isso. salientar que a minha mãe foi extraordinária. O meu pai Sim. também foi extraordinário. Mas tem pessoas Né? que não têm mais esses Tem não, seres aqui. tem não. Né? Nesse Tem plano, não. pelo menos. Verdade. Nesse plano. E a grande pergunta é, como ressignificar agora? Né? Porque às vezes a gente olha assim, mas agora eu não tenho mais o que fazer. Tem, porque tudo é vibração. Tudo e é eu vibração. acredito Eu nisso. também acredito. Então, assim, uma oração para quem acredita. Sim, perfeito. Uma meditação. Sim. Um pensamento, uma carta. Escreve eu lá. amo, não tá eu mais amo. nesse plano não, eu mas amo escreve fazer a as carta. cartas, eu oriento muito. Joga no mar, Isso. né? Queima. Faz Enfim, tem tantos movimentos cada que um podem vai ser buscar feitos. a sua forma de se religar com alguém que já foi. E assim, e faz da maneira que você se sentir mais confortável em fazer. Exato, Né? Porque tem coisas que... olha como é interessante. Eu sempre fui muito aberto para essa coisa. Quando eu conheci a meditação lá em 2017, Sim. mais ou menos, a minha concepção em relação a uma série de coisas mudou completamente. Né? Porque tinha coisas que eu via de uma maneira muito engessadinha. Sim, claro. E aí você vai abrindo e você vai percebendo coisas. E eu trazia isso para minha irmã, e minha irmã um pouco mais velha que eu, e ela dizia, não gosto tanto dessas coisas. Isso é besteira. Eu não consigo me concentrar. Eu não consigo, eu já imagino ela dizer. Exatamente. Eu não consigo, Pedro. E é muito interessante, assim, perceber hoje o quanto minha irmã está nesse movimento. Muito mais do que eu, inclusive. Percebe? Então, Sim. assim, é um momento de cada pessoa. É porque ali, quando você está meditando, né, uma oração, uma meditação, você está se conectando com o presente. Porque a dificuldade de hoje das pessoas é se conectar com o presente. Elas vivem hoje no piloto automático. Quem escuta o áudio sem acelerar? Quem aqui que está nos acompanhando escuta o áudio no 1? No 1. Quem? Então, vivemos nesse mundo do piloto automático. É muito interessante então, isso. Quando você vai meditar, significa o quê? Tem gente que acha que é perda de tempo. Você está perdendo tempo, mas não é. Você está se reconectando com você mesmo e você está voltando para o estado presente. Isso é tão terapêutico que você não imagina. Porque a ansiedade é o quê? Esse excesso. Excesso de informação. Então, quando eu estou aqui e eu me conecto com o agora, com o presente, acabou. Não tenho como governar o futuro. Eu preciso viver o presente. Então, o difícil é isso. Pessoas muito aceleradas, elas têm dificuldade. Mas depois que faz, é um caminho sem volta, viu? É um caminho sem volta, é muito bom. E é libertador. Exatamente. A sua vida vai para outro lugar. Né? Enfim, minha querida, eu quero te agradecer demais por mais do que um bate-papo. Foi maravilhoso. Por essa sessão terapêutica que você trouxe para mim e certamente para quem está nos acompanhando hoje, né? Se você que está nos acompanhando colocar um pouquinho na sua vida do que você escutou hoje da Aline, você não tenha dúvida que você terá uma vida melhor, mais leve, sabe? Para estar mais presente, né, nessa passagem. Eu acredito que o nosso grande objetivo de passagem por aqui é a gente viver o nosso melhor aqui.
E esse nosso melhor não é um melhor sem problemas, sem dificuldades, né, sem situações complexas. Não, não é isso. Todos nós vamos passar por situações que são necessárias para até o processo evolutivo nosso. Necessárias. Né? São necessárias. Se a gente vê assim, a gente já tira um peso muito grande das situações difíceis que nos acontecem. Sim. Mas nós estamos aqui para viver em plenitude também. Sim. Entendendo que aqui é um processo de evolução, onde cada dia a gente tem que ser um pouquinho melhor. Sim. Né? Por nós, sim. não por ninguém. Por nós. Eu sempre digo, se eu buscar melhorar pela Aline ou por Aline, talvez eu nunca consiga aquilo que eu precise alcançar em termos de satisfação. Mas quando eu faço por mim e entendo que esse movimento... Porque quando eu tô falando isso, eu tô falando assim, você entendeu o que é importante a terapia? Ah, entendi, pronto. É importante para você. É verdade. Muito mais do que para mim ou para a Aline. Porque a vida sua é sua. Quem vai ter que viver nessa vida que você criou é você mesmo. Verdade. Então, se você puder buscar algo que traga mais alívio, mais leveza, por que não? Verdade. Sabe, eu acho que a gente precisa se desprender Sim. de tantas coisas que a gente foi criando com o tempo, de preconceitos, de conceitos que não cabem mais. E eu acho que a maior prova disso é o que nós estamos vivendo nesse momento. Você traz um estudo de uma situação muito complexa. Imagine. Então, assim, será que isso não é um sinal da vida dizendo assim, ei, para, desacelera. Olha pra você, olha o que é importante para ti. Sabe, quando a gente vai para esse movimento, e aí eu digo, talvez você precisa apanhar um pouquinho para poder entender isso, né? E se você ainda não entendeu, sinto muito em lhe dizer, você ainda vai precisar apanhar mais. Verdade. Né? É verdade. Essa é a grande verdade. Não, porque se a gente ainda tá errando, é porque ainda precisa aprender alguma coisa. Né? A gente se eu ainda tô apanhar. passando, a é gente porque vai ainda levar precisa aprender. umas palmadinhas, né? Tem gente que vai precisar levar uma surra maior, né? Verdade. Eu já levei surras enormes, assim, para poder aprender determinadas coisas. E o que eu digo se abre porque você pode não precisar passar por determinadas situações. Então, tipo assim, eu sei que isso foi uma terapia hoje para todos nós que estamos te acompanhando nesse podcast. Eu quero muito te agradecer, né, por essa aula que você nos deu. E deixar os microfones do Sou Mais Luz Podcast à sua disposição. Tá. Nós falamos de muitas coisas. E tem 2 frases que eu levo para minha vida. A primeira é sobre esse estado de presença. Né? Onde quer que você esteja por inteiro. Eu tenho buscado isso, porque eu já vivi muito no piloto automático. Eu já vivi muito no corre-corre. E eu perdi muitas coisas. A vida, ela passa tão rápido. Hoje, quando a gente vai dormir, a gente agradece e diz obrigada, Senhor, por mais um dia. Mas não é mais um dia, é menos um dia. É verdade. É menos um dia. O que é que eu estou fazendo com esse presente chamado vida? É um presente, Deus lhe deu a vida como presente. Então, você estar com o seu esposo, esteja por inteiro. Você estar com seus filhos, esteja por inteiro. É fácil? Não. Mas a presença, o olho no olho, o toque, isso tem sido, assim, um estilo de vida para mim. E outra frase, né, que eu quero deixar também, ainda que teu passado tenha marcas, o teu futuro está intacto. Só depende das decisões que você toma hoje. Tenho certeza que cada um de vocês que vão assistir, né, teve marcas, tem cicatrizes, teve memórias positivas, negativas, mas isso não determina quem você vai se tornar. Eu tenho muitas marcas do passado, Pedro Paulo também tem. Mas o nosso futuro vai depender do que eu decido a partir de hoje. Então decida. Decida ser alguém melhor para o mundo, né? Você carrega uma mensagem, o mundo é melhor porque você existe. Então decida ser um pai melhor, ser uma mãe melhor, decida ser um profissional melhor. Decida, isso é decisão. Agora, decisão, ser um ser humano melhor. Decisão é fácil? Não, porque a palavra decidir, do original, vem de decisão. Cisão vem de corte. Quando eu decido, eu estou cortando algo. Se eu decido ser alguém saudável, eu vou cortar todas as N possibilidades de coisas que não são saudáveis. Mas vale a pena decidir. Então, decida viver, né, uma vida leve. A vida é leve. Então, é isso. Deus abençoe, muito obrigada pela oportunidade, foi realmente um bate-papo maravilhoso. Foi Luiz. Foi Luiz. Eu quero agradecer, como sempre, os meninos que estão aqui
né, nos auxiliando para que tudo aconteça. Adriano, Deleano, Manuel, muito obrigado mais uma vez pelo trabalho, pela dedicação, né, pela entrega de vocês em fazer o Sou Mais Luz Podcast. A você que ainda não está inscrito no canal, acho bom se inscrever, viu? Se inscreve, ativa as notificações e fica por dentro de tudo que a gente sempre tem trazido por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Sou Mais Luz Podcast.